Irmãos, nós vamos ler o livro de Apocalipse, no capítulo 1. Vamos começar essa batalha. Nós vencemos na vida pela palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, você não conseguirá vencer. Nós somos triunos. A Bíblia diz, livro de Tessalonicenses, que nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo e a nossa alma têm o poder para nos dominar. Por isso que a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, embora a gente queira ser feliz, embora a gente busque pessoas que nos amem e que a gente ame, mas a gente não consegue andar corretamente. A gente anda contra nós mesmos. A maioria das coisas que a gente faz errado, a maioria do preço que a gente paga de mal nessa vida é causado por nós mesmos. E nós temos uma coisa muito peculiar, muito complicada, que é de sempre achar um culpado para aquilo que está acontecendo de mal com a gente, aquilo que está acontecendo de errado. E principalmente em família. Em primeiro lugar, entre os casais. O casal tem que ter muito cuidado, principalmente aquele que é chamado por Deus. Porque virão pensamentos na nossa cabeça que vão nos colocar contra as pessoas que a gente ama, principalmente contra o seu cônjuge. Da onde nascem as dissensões, as dissoluções, as brigas, as rixas, a ira, aonde você perde o tempero, você perde o controle. E você, como cristão, você tem que começar a raciocinar a respeito disso, porque o que Deus quer fazer através da Bíblia é te dar o controle. É através da Bíblia que você vai ter poder para vencer as suas fraquezas, porque as suas fraquezas te prejudicam muito. Na verdade, a gente deveria caminhar para uma evolução, para uma melhoria, né? Todos nós, cada dia que passasse, cada dia que você lesse a Bíblia, cada dia que você orasse, cada dia que você analisasse a sua vida, você tinha que melhorar como ser humano. Mas parece que a gente fica igual o carro atolado na lama, fica patinando, e às vezes até regride, às vezes até volta. Não é? Muitas vezes vem alguns versículos na minha cabeça, por isso que é importante o versículo da Bíblia estar no seu coração, na sua mente, porque na hora que você vai analisar, no contexto dos acontecimentos, quando está acontecendo alguma coisa, se você tem versículos dentro de você, Deus traz ao seu pensamento, e aquilo te ajuda a evoluir, aquilo te ajuda a melhorar como ser humano, porque senão você se torna uma arma perigosa contra você mesmo e contra as pessoas mais importantes da sua vida. Irmãos, a nossa vida é muito importante. A gente tem que dar valor à nossa vida. Nós ficamos como miseráveis, vivendo como miseráveis, como mendigos. Parece que nada nos satisfaz, que nunca está bom. A gente está sempre reclamando, a gente está sempre discutindo, sempre achando um ponto negativo.
E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você coloca Deus na sua vida, quando você coloca Deus no seu coração, quando você traz a palavra de Deus para a sua vida e aceita ela, com certeza você vai começar a ver o mundo mais bonito. Imagina, eu estava lendo hoje, Jesus falou que o último aguilhão a ser vencido é a morte. Deus quer te dar o poder para vencer a morte. Você já imaginou um negócio desse? Pessoas simples como nós ter mais poder do que um rei, do que um governador, do que um general de guerra? Porque se essas pessoas, com todo o poder, com todo o dinheiro que tiverem, com toda a fama, não estiverem com Deus, não conseguirão vencer a morte. E você, embora fraco, pequeno, simples, mas se você estiver com Deus, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será abalado, e ainda que a morte te pegue, você vencerá ela. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Essa é a realidade pela qual nós temos que lutar. Por isso é tão importante a Bíblia para nossas vidas. Nós temos que achar uma maneira de amarmos a Bíblia, porque ela vai penetrando em você. Não se preocupe em entender nada. As pessoas acham que para ler Bíblia tem que entender a Bíblia. A Bíblia é um livro vivo. É como você, vamos supor, você tomar um remédio forte para dormir, mesmo que seja um comprimidinho pequenininho, ele faz você dormir e acabou, né? Você toma uma bebida alcoólica forte, você fica bêbado e pronto, entendeu? Não se iluda, quando você lê a Bíblia, ela entra dentro de você e ela transforma você, ainda que demore anos, porque tem gente que é rebelde, né? Deus vai chamando, e ela passa a vida inteira andando em círculo no deserto e não consegue entrar na terra prometida. Livro de Apocalipse, capítulo 1, que diz a palavra de Jesus assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha, você vai ver uma referência aqui desse versículo lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, e no versículo 16, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Para você entender bem também esse versículo, você leia lá Apocalipse capítulo 22, versículo 10. E é interessante aqui nesse versículo 3, que Jesus diz que se você ler essas palavras, você é bem-aventurado, quer dizer, você vai colher bons frutos. E você deve guardar o que está escrito. Versículo 4: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Irmãos, esse versículo é muito importante para quem ama o projeto de Deus, a palavra de Deus. Você vai ver uma referência desse versículo lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14,
livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 5. E veja bem que diz aqui: aquele que é, e que era, e que há de vir. Quem que é, e que era, e que há de vir? Jesus Cristo, certo? Versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esse versículo aqui, você vai ver uma referência dele lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, livro de João, capítulo 3, versículo 13, livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 28. E é muito importante, irmãos, esse contexto, porque por causa desse versículo aqui, muitas religiões criam dogmas, criam doutrinas que levam as pessoas para longe do projeto de Deus. Jesus falou que nós temos que ter cuidado com os proselitistas. Jesus falou que muitas pessoas vão falar em nome dele para te levar para longe dele. Não é? Por isso que você é chamado para seguir a Bíblia, você é chamado para seguir a Jesus, não é chamado para seguir ao homem. E aqui, quando diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, por quê que cita isso? Porque se você ler lá, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, eu quero ler com você, Atos 26, versículo 23, diz aqui: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Quem foi o primeiro dentre os mortos? Que está dizendo aqui nesse versículo? Jesus foi o primeiro que ressuscitou, o primeiro. E se nós lermos agora o livro de João, no capítulo 3, no versículo 13, João 3,13, livro de João, capítulo 3, versículo 13. Jesus diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Entenderam, irmãos? Se Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu, é porque foi ninguém, é porque ninguém subiu mesmo. E por que que diz isso aqui? Porque lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 18, capítulo 2, versículo 18, diz a palavra do Senhor assim: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Muitas pessoas naquela época pregavam que já havia ressurreição, como tem igreja que diz que tem um monte de santo. Várias religiões, não é só uma denominação, tem várias denominações que diz que tem gente lá no céu agora, inclusive são pessoas santas, que você até pede para elas, te ajudam, sendo que é antibíblico você pedir ajuda para qualquer outra pessoa a não ser para Jesus, é antibíblico, não é? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17, deixa claro que tudo quanto pedirdes por palavras ou por obras, pedi em nome de Jesus Cristo, não é? A Bíblia diz que há um só intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus, e aí muitas pessoas pregam que, mesmo antes de Jesus, já tinha gente no céu, e a Bíblia que condena
claramente isso. Assim como tem gente também que prega 3 deuses, né? Tem gente que pede para o Espírito Santo. Tem de tempos para cá, né? Surgiu essa doutrina do Espírito Santo. Isso veio lá dos Estados Unidos, veio lá do Oriente, essa doutrina, onde agora criaram mais um intermediário entre Deus e o homem, o Espírito Santo. Você acorda, fala com o Espírito Santo, você almoça, fala com o Espírito Santo, ele anda com você, dirige com você, entendeu? Aí você pede para ele. Isso é antibíblico, por quê? Porque só Jesus é o nome sobre todo nome, não há outro para você pedir. Deus, lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, quando Moisés chega lá no monte, tem um encontro com Deus, que Deus fala para ele ir lá libertar o povo do Egito. Moisés falou: Senhor, o que eu vou dizer para eles lá? Qual o nome do Senhor? Ele falou assim: eu sou o que sou. Diga para eles que eu sou, enviou a vós. Esse é o nome do Senhor, né? E depois Deus se apresentava também como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. No Velho Testamento, Deus nunca disse o nome dele, porque você viria a conhecer o nome de Deus no Novo Testamento, que é Jesus. E só a Jesus nós pedimos. É Jesus que liberta, é Jesus que cura, é Jesus que salva, é Jesus que vai te dar a vida eterna. E por isso aqui, que esse livro aqui, já no capítulo 1, ele revela claramente quem é Jesus. Como diz aqui, né? É o primeiro dentre os mortos. E lá no livro de Colossenses 1,18, nós não lemos, né? Vamos ler aqui Colossenses, livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Ele é o primeiro. Muitas igrejas pregam também que Elias já estava no céu, né? Só porque ele foi arrebatado. O fato de ele ter sido arrebatado, Deus ter sumido com o corpo dele, como sumiu com o corpo de Moisés, não quer dizer que ele foi para o céu. Ainda não houve a ressurreição, haverá, como nós vamos ver aqui na frente, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre, amém. Muitas pessoas confundem, porque elas não entendem o mistério de Deus, porque como fala Deus, Pai, Jesus, Filho, aí eles criam uma confusão, mas quando você pega o contexto da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, vai dizer quem é Jesus. E no versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha só, irmãos, aqui também é importante você ler lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 27, livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, livro de João 19, 37, e livro de Mateus, capítulo 24, versículo 31. E aqui diz que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Muitas religiões dizem que Jesus já veio, mas não existe nenhum relato na história da humanidade que Jesus já veio. Mas segundo ele, só veio para 8 pessoas lá nos Estados Unidos. Então você já vê que isso é uma mentira, que a Bíblia diz que todo olho verá, né? Até mesmo os que o traspassaram. Aí Jesus diz assim agora, ele diz, olha só, eu sou o alfa e o ômega,
o princípio e o fim, diz o Senhor. Então Jesus agora está tomando o lugar de Deus, porque se você ler lá no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 12, Deus diz que Ele é o princípio e o fim. Se você ler lá no Apocalipse capítulo 2, versículo 8, Apocalipse capítulo, Isaías 44, 6, Apocalipse 21, 6, Apocalipse 22, 13, né? Aqui Apocalipse 1, 11, porque é muito importante você saber essa história, quem é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, porque uma parte da Bíblia diz que é Deus, e agora nós estamos lendo que é Jesus. Tem alguma contradição nisso? Não tem, a Bíblia não tem contradição. E diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, quem há de vir? Agora, no versículo acima, nós vimos, escrito claramente aqui, que Jesus era aquele que é, e que era, e que há de vir. Agora está dizendo que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é que é Ele que há de vir, o Todo-Poderoso, e está dizendo que Ele é o alfa e o ômega. Mas em cima aqui, quando ele se diz o alfa e o ômega, ele diz que foi traspassado. Deus foi traspassado? É Deus que vai vir ou é Jesus que vai vir? Versículo 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Como que ele viu Jesus aqui? Está falando de Jesus, né? O Filho do Homem, né, Jesus? Ele viu um Jesus bem diferente do que estava aqui na terra, né? E aqui você vai ver essa referência lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 24, Ezequiel 43, 2, Daniel 10, 6, Ezequiel 1, 7, no versículo 14 você vai ter referência em Daniel 7, 9, Daniel 10, 6, versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora Jesus está dizendo de novo que ele é o primeiro e o último, irmãos. E por que eu sei que é Jesus? Olha só o que vai dizer o versículo 18. E o que vivo e fui morto. Deus foi morto? Quem foi morto? Foi Jesus ou foi Deus? Foi Jesus que foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem poder sobre todos os demônios? Quem tem poder sobre a morte?
Quem vai te ressuscitar? É Jesus. É muito importante, irmãos, entender isso, sabe por quê? Eu estou citando apenas alguns versículos aqui, apenas um pouquinho da Bíblia. A gente estuda a Bíblia pela Bíblia, né? Se você pegar a interpretação do homem, você não vai alcançar a verdade da Bíblia. O que nós estamos falando aqui para contextualizar são outros versículos bíblicos que nos mostra a realidade, nos mostra a verdade. Porque, infelizmente, o homem tem o prazer de enganar o homem. E o homem, ele faz tudo para afastar a gente de Deus, usado por demônios, é claro, né? Por isso é muito importante, a gente vê aí, tem pessoas que colocam o nome no Filho de Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa qualquer, um nome qualquer. A Bíblia diz, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, se não me falha a memória, eu vou até ler aqui, Filipenses 2:11, para os irmãos verem. Livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 10, para que ao nome de Jesus, olha, quando você fala Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Todo mundo no céu, estiver lá, vai ter que dobrar o joelho para Jesus. E na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, esse nome é o nome mais poderoso que existe. As pessoas fazem piadinha com o nome de Jesus, né? Isso não é brincadeira não, irmão, isso é coisa séria, 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 séria. Por isso que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria, se você quer ter um pouquinho de sabedoria, o princípio dela é o temor a Deus, é o respeito, a admiração, respeito pelo nome de Deus, respeito pelo projeto de Deus, respeito pela palavra de Deus. É essa palavra, como diz Jesus lá no livro de João, capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Você não vai alcançar a vida eterna sem passar pela Escritura, senão não precisava de escrever Bíblia. Para que Deus escreveu a Bíblia, se você não precisa dela? Ora, se você não for transformado, você não vai poder alcançar. Imagina uma pessoa que o sonho dela é ser médico, daí ela entra na faculdade, mas ela resolve não estudar. Como que ela vai ser médica? Como que essa pessoa vai ser médico? Não tem como. Como que você vai herdar a promessa de Deus se você não consegue ler o projeto e ainda não consegue aceitar o projeto? Não deixa o projeto te transformar. Seria aquela pessoa que entrou na faculdade de medicina, não quis compromisso e queria sair de lá um excelente médico, sem estudar, sem ler, sem se esforçar, sem praticar. Então, a história aqui é a mesma. Só que se você, por exemplo, formar em qualquer coisa aqui na terra, ou você montar qualquer coisa para você vencer todas as barreiras e alcançar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos, no máximo que você chegará, com todo o seu poder, toda a sua força, toda a sua inteligência, é no cemitério. É o máximo que você chega, carregado por alguém, E aqui Deus faz apenas um livrinho só. Em qualquer área humana que você quiser formar, ser um profissional, você vai ter que ler muitos livros, muitos. Se você quiser ser um grande empresário, não quiser
ser um doutor, não quiser ter uma profissão qualificada, você vai ter que trabalhar muito também. Agora, você quer conquistar o reino de Deus, conquistar a ressurreição e a vida eterna, você quer ir para um mundo perfeito, que é tudo que o seu ser espiritual deseja. Para Deus não faz diferença nenhuma você ir ou não ir, que faz diferença para você, que desde quando você nasceu, você quer viver em um lugar maravilhoso, de paz, um lugar que te amem, que você ame, que você é amado, que você a sua vida é tranquila, você tem a segurança. É tudo que Deus oferece, tudo, é tudo que o seu ser espiritual deseja, mas para isso você tem que ser transformado. A Bíblia deixa claro, corrupção não entrará no reino de Deus. Não adianta você querer se rebelar, você está se rebelando contra você, não é contra a igreja, não é contra o pastor, não é contra Deus, não é contra a Bíblia, é contra você. Toda vez que você se rebela, é contra você. Você é chamado para ser um ser especial, você é chamado para ser um ser humano, você é chamado para ser uma pessoa evoluída. O ser humano evoluído é aquele que é bom, é aquele que é caridoso, é aquele que é misericordioso, é aquele que é amoroso, é aquele que é humilde, é aquele que é compreensivo. Esse é o ser humano evoluído. Aqui a Bíblia nos mostra, Gálatas capítulo 5, que nos dá uma referência de como nós deveremos ser. 1 Coríntios capítulo 13 nos mostra como nós deveremos amar. E nós, quando dizemos que somos cristãos, quando dizemos que amamos alguém, que nós temos responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a vida dessa pessoa, nós temos que lutar para andar conforme o que está escrito na Bíblia. Essa é a realidade. Não adianta você querer inventar e achar desculpa, não adianta você querer achar desculpa. Você imagina se agora todo mundo que morreu vai para o céu. Qual a diferença que vai ter do céu para a terra? O céu pode ser folheado a ouro, pode ser de diamante, pode ser maravilhoso. Se esse povo todo for para lá, que vai virar um inferno. Vai virar um inferno. Essa é a verdade, irmãos. É uma coisa, parece que é simples, mas não é. Essa é a verdade. As pessoas ficam querendo mudança no mundo, querendo mudança no seu país, querendo mudança na sua cidade, querendo mudança na sua casa, mas elas não mudam, elas não querem mudar. A mudança, ela começa por você. Não importa se vai ser apenas uma gota d'água que você vai jogar no oceano, não importa se é apenas um grão de areia que você está retirando, mas a mudança, ela só pode começar por você, porque o que importa é a sua vida. Você não pode viver a vida dos outros, os outros não podem viver a sua vida. Então Deus te chama para você passar pela palavra dele, para essa palavra transformar você em uma pessoa melhor do que você é, para o seu próprio bem. É você que será beneficiado. Versículo 19: escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso, que